A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Nós chegamos no quarto trimestre de 2020 e nesta oportunidade nós vamos comentar a lição de número 1, cujo tema é o livro de Jó. Será uma lição, meus irmãos, introdutória, para que nós possamos entrar nessas lições preciosas, cujo tema geral é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O comentarista desta lição é o pastor José Gonçalves. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal Escola Bíblica, se inscreva, ative o sininho para que toda semana você possa receber as notificações em primeira mão. Não esqueça também de deixar o seu like se você gostar desta videoaula. Então vamos entrar nesta lição tão preciosa que o textuário nos diz assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Verdade prática. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Meus irmãos, o texto áureo é o texto de ouro, o texto principal desta lição. E a verdade prática é a verdade que nós devemos praticá-la. A leitura bíblica em classe desta lição se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Ezequiel, capítulo 14, versículos 14, 19 e 20, e Tiago, capítulo 5, versículo 11. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas com certeza você deve ler em sua casa, para que no domingo de manhã você possa chegar bem afiado com a bala na agulha, não é verdade? A introdução nos diz assim: Neste trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra semelhante, diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Meus irmãos, neste trimestre nós vamos estudar a vida de Jó. Sim, é um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que tinha um coração reto para com o Senhor. Ele foi fiel na riqueza e também foi fiel na pobreza. Para quem ama o livro de Jó, nós vamos aprender muitas lições para as nossas vidas, no nosso dia a dia. Nós vamos entender que Jó, ele foi provado por Deus, tentado pelo diabo, instigado pela sua esposa, ele também foi acusado pelos seus amigos, mas mesmo assim ele não blasfemou contra Deus. Sim, meus irmãos, e nós vamos entender que no final da vida de Jó, ele foi restaurado, o Senhor foi glorificado e nós somos edificados por esta bela história. Nós vamos aprender que essa história não é uma ficção, não é uma lenda, um conto, é uma realidade. Jó é uma pessoa, a cidade onde ele morou realmente existiu. Então nós temos aí muitas lições para aprender neste trimestre. O tópico de número 1 nos diz assim: autoria, local e data do livro de Jó. Número 1, o autor de Jó. Meus irmãos, como eu disse, nós estamos aí em uma lição introdutória, onde nós vamos aprender, acerca do livro de Jó, quem é o autor, a data, como ele foi escrito, não é verdade, em qual língua, né? Então, é isso que nós vamos aprender logo nesta lição introdutória, que também é de suma importância
para que nós venhamos entrar nas próximas lições já sabendo muita coisa, não é verdade? Então, alguns dizem que o autor é Moisés, outros dizem que é Eliú, outros dizem que é Salomão, outros dizem que é Ezequias, outros dizem que é Isaías e até mesmo Esdras. E outras também pessoas dizem que é o próprio Jó. Então aí nós temos vários pensamentos acerca de quem escreveu o livro de Jó. Existem dois comentários mais fortes, mais contundentes, que dizem que está entre Jó e Moisés. Um desses dois. Eu, na minha própria opinião, eu acredito que quem escreveu o livro de Jó foi ele mesmo. Muito embora ele fala como se fosse uma terceira pessoa, mas Moisés também escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, contando a sua própria história. E ele diz, Moisés era o homem mais manso da terra, mas ele estava falando dele mesmo. Da mesma forma, Jó, ele diz, havia um homem que temia a Deus, que se desviava do mal, mas ele estava falando dele mesmo. Então, em particular, eu acredito que quem escreveu o livro de Jó foi ele mesmo, né? Só ele sabia verdadeiramente o que ele passou, né? As conversas que ele teve com seus amigos, o que a sua esposa falou para ele, não é verdade? Porque quando acontece um milagre na nossa vida, quem vai dar o testemunho é a pessoa que recebeu o milagre. Então, Jó ele foi curado de uma lepra, ele recebeu um milagre muito grande, muitas coisas aconteceram, e ele mesmo vai dar o testemunho através da escrita. Então, existem outras pessoas que dizem também ser Moisés. Também é um pensamento muito certo, né? Porque Moisés ele era um escritor, né? Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e durante 40 anos que Moisés esteve no deserto, ele teve tempo, né? Quem sabe Deus revelou para ele ou lhe contaram a história de Jó e ele escreveu. Não acredito que pode ser Ezequias, Isaías, Salomão, Esdras, porque são personagens que estão lá na frente. E nós vamos aprender nesta lição que Jó foi um homem que viveu antes de Gênesis 6:3. Nós vamos aprender nesta lição. Então fique comigo aí até o final para que você possa entender. Então, meus irmãos, eu acredito que foi Jó, né? Outro pensamento muito forte diz que foi Moisés. Vamos aqui para o número 2. A pessoa histórica de Jó. Meus irmãos, conforme eu disse, Jó foi uma pessoa que existiu, né? Ele é citado como referência tanto por escritores do Antigo Testamento, como foi o caso de Ezequiel, o profeta. Ele também é citado por pessoas do Novo Testamento, como foi o caso de Tiago. Veja o que o profeta Ezequiel falou no capítulo 14, versículo de número 14. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. Então veja que Jó é citado pelo profeta Ezequiel. Amém, meus irmãos? Então realmente ele foi uma pessoa que existiu. Ele cita ali, né, ao lado de Jó, Noé e Daniel. Ele está falando acerca de uma destruição, porque assim como Noé resistiu, né, e passou por uma destruição na sociedade, assim como Jó passou por uma destruição na família, e assim como Daniel também passou por uma destruição da fé, Deus está dizendo pelo profeta que, ainda que esses 3 homens que passaram por grandes destruições estivessem no meio desse povo, Deus não pouparia. Então veja que o Ezequiel, o profeta, cita Jó. E também Tiago, meus irmãos, capítulo 5, versículo de número 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, Tiago, o apóstolo, ele cita também Jó, um homem que existiu.
É claro que existem pessoas dizendo que Jó é uma lenda, né? Que Jó não é uma pessoa que existiu realmente, mas nós cristãos entendemos que ele existiu porque profetas, né, citaram o mesmo. Número 3, a terra de Jó. Meus irmãos, a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 1. Vamos ler esta passagem, amém? Jó, capítulo 1, versículo de número 1, para que nós vamos entender qual era a terra de Jó. Nos diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ou seja, Jó, meus irmãos, era um homem da terra de Uz. Amém? Uz, nós sabemos perfeitamente, era uma terra situada ao sul, né, de Edom, ou seja, que ficava na Arábia. Então, nós vamos entender que Jó, ele não era israelita. Sim, meus irmãos, Jó não era judeu. E mesmo assim, ele foi fiel a Deus. Então, essa é a terra onde Jó habitava, que ficava na Arábia. Amém? Número 4. A época de Jó. Agora aqui nós temos uma questão em que existem muitos comentários acerca disso. Qual foi a época realmente em que Jó viveu? Nós temos um comentário aqui muito bom, né, do pastor José Gonçalves. Ele acredita que Jó foi um homem que viveu nos dias de Abraão, Isaque e Jacó. Naquele tempo, Abraão, Isaque e Jacó habitavam ali, né, no território de Israel, e Jó na Arábia. Por que ele diz isso? Porque ele diz que Jó, ele exercia, né, o sacerdócio, e pela lei de Moisés, só foi instituída a partir do livro de Êxodo. Ele também diz, meus irmãos, que pela lei de Moisés, né, a palavra uma peça de dinheiro, ela só foi escrita nos dias de Abraão também. Então, nós temos aí vários pensamentos do porquê Jó viveu nessa época. Mas, meus irmãos, com certeza Jó, ele viveu antes de Gênesis capítulo 6, versículo 3. Por quê? Nós sabemos perfeitamente que o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Não foi o livro de Gênesis. Assim como o último livro a ser escrito não foi Apocalipse. A Bíblia não está colocada, os seus livros, em ordem cronológica. Nós sabemos perfeitamente disso. O primeiro livro a ser escrito foi Jó, porque é o livro mais antigo. Jó ele viveu antes de Gênesis 6:3. Por quê, meus irmãos? Olha o que diz o versículo de número 16 do capítulo 42 de Jó. Acompanhe comigo esta leitura. Jó, capítulo 42, versículo de número 16. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Ou seja, meus irmãos, depois que Jó perdeu tudo, as suas ovelhas, os seus bois, os jumentos, né, os camelos, ele ainda viveu mais 140 anos, depois que ele perdeu os seus filhos, a sua saúde. Então, deu tempo dele recuperar, né, a sua saúde, deu tempo também de Jó recuperar os seus animais, e deu tempo de Jó ter mais 10 filhos. É por isso que a Bíblia diz que ele viveu mais 140 anos. Mas antes disso, Jó tinha uma vida, pelo qual ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E ele tinha 10 filhos. Para uma pessoa constituir família, né, chegar a ter 10 filhos, né, uma riqueza muito grande.
né? Ele tinha que já estar com no mínimo 60 anos. Sim, meus irmãos, porque a Bíblia diz que os filhos de Jó, que eram 3 mulheres e 7 homens, eles já eram adultos. Todos eles já eram adultos. Não eram adolescentes e nem jovens. Eram adultos. De tal forma que eles moravam em suas casas. Eles faziam banquetes nas casas de cada um deles. Então, para uma pessoa ter 10 filhos e esses 10 filhos chegar à idade adulta, essa pessoa deve ter no mínimo 60 anos. Então, vamos conjecturar que Jó tinha 60 anos quando ele perdeu seus 10 filhos. E a Bíblia diz que depois que aconteceu tudo isso, ele viveu mais 140 anos. Ou seja, 140 anos mais 60 anos, 200 anos. E em Gênesis 6,3 diz que Deus reduziu a idade do ser humano para 120 anos. De Gênesis 6,3 para frente, ninguém viveu mais do que 120 anos. Então Jó viveu antes de Gênesis 6,3. Na época de Noé, quem sabe ali, naqueles dias. Então, meus irmãos, Jó viveu antes de Gênesis 6,3. Ele é um personagem bastante antigo. Amém? Isso nós precisamos entender. Vamos aqui para o tópico de número 2. A estrutura literária do livro de Jó. Prosa e poesia. O que é prosa? Discurso direto. Texto organizado em parágrafos. E o que é uma poesia? Poesia, já está dizendo o nome. É uma poesia. Então, o livro de Jó foi escrito em prosa e poesia. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa. Ou seja, no início do livro de Jó, nós temos aí uma prosa. No meio do livro de Jó, nós temos aí uma poesia. E no final, nós temos uma prosa. Ele está literalmente organizado assim. Uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio e mais uma prosa no último capítulo. Amém, meus irmãos? Então, essa é a estrutura literária do livro de Jó. Prosa, poesia, prosa. A organização, nós temos aí até um esboço acerca deste livro de Jó, e eu até recomendo para os amados e queridos irmãos ler todos os 42 capítulos do livro de Jó, para que você possa chegar na sala de aula bem afiado. Se você é professor, com certeza você deve ler todo o livro de Jó, né? Várias vezes durante este quarto trimestre, que são 3 meses. Amém? Sendo assim, nós vamos absorver mais acerca da lição. Qual é, a organização do livro de Jó? Nós temos aqui um esboço. Primeiro, nós temos a crise do capítulo 1 até o capítulo 2 e o versículo 13. É a crise na vida de Jó, ele perdeu tudo, né? A sua saúde, os seus bens, os seus filhos. Depois, meus irmãos, nós temos aí o diálogo entre Jó e mais 4 amigos. Quem são esses amigos de Jó? Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Esse diálogo está no capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 31, versículo 40. E também nós temos aí depois o discurso de Eliú, que é o 4º amigo de Jó, que chega no final já da conversa. Está no capítulo 32, até o capítulo 37 e o versículo 24. E depois nós temos aí Deus respondendo a Jó. É interessante, meus irmãos, que Jó, ele fazia perguntas para Deus. E quando Deus veio responder, Deus não respondeu. Ou seja, Deus respondeu as perguntas de Jó fazendo outra pergunta. Era assim que Jesus fazia, As pessoas faziam uma pergunta para ele respondia fazendo outra pergunta. Porque Deus não deve dar satisfação a ninguém. Deus, ele é Deus. Mesmo Jó sendo um homem sincero, reto e temente,
Deus não precisa dar satisfação a ninguém. Ele é Deus. Nós precisamos respeitar aquilo que Deus quer fazer. Então, no capítulo 38 até o capítulo 42, versículo 6, nós temos aí Deus falando com Jó. E por último, nós temos aí o desfecho, né, da prova, que está no capítulo 42, versículo 7 ao 17, que Deus mudou a sorte de Jó quando orava pelos seus amigos. E Deus deu a Jó tudo em dobro. Se ele tinha 7.000 camelos, ou seja, 7.000 ovelhas, Deus deu 14. Se ele tinha 3.000 camelos, Deus deu 6.000. Se ele tinha 500 juntas de bois, Deus deu 1.000 juntas de bois. Se ele tinha 500 jumentas, Deus deu 1.000 jumentas. Deus deu tudo em dobro para Jó, porque ele passou por esta prova. Ele foi aprovado por Deus. Amém, meus irmãos? Vamos aqui para o número 3. A abundância de figuras de linguagem. Sim, meus irmãos, esse livro de Jó é tão bom que ele tem uma abundância de figuras de linguagem. Mas Jó, neste livro, ele fala da brevidade da vida, da fragilidade da vida do ser humano, para que nenhum ser humano venha se exaltar, para que nenhum ser humano venha empinar o nariz, porque ele é barro. Meus irmãos, nós somos como um vaso de barro. Se você pegar um vaso em suas mãos e deixar ele cair no chão, o que vai acontecer? Ele vai quebrar. E a Bíblia diz que nós somos vaso de barro na mão do oleiro. Se a gente cair, a gente se quebra. A gente é frágil. Nós ficamos doentes. Não é verdade? Coisas acontecem na nossa vida que nos atingem. Então, nós devemos a cada dia mais nos humilhar na presença de Deus, porque a Bíblia diz que quem se humilha, Deus exalta. A Bíblia não diz que aquele que é humilhado é exaltado. Não. A Bíblia diz que aquele que se humilha é exaltado. Então, não temos por que se gloriar, porque nós somos frágeis, a nossa vida é passageira. Jó, por exemplo, ele usa a figura do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida, que a vida é como um vento, passa muito rápido, é como uma nuvem. Uma nuvem, você olha para ela, daqui a alguns minutos você vai olhar para ela, ela já desapareceu. Assim é a nossa vida, ela passa muito rápido, não podemos perder tempo com embaraços dessa vida, com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. É como uma sombra que declina, uma corrida. Você vai correr em uma corrida, rapidamente você chega do outro lado. É desse jeito a vida. Ela começa aqui, rapidamente ela já chega no seu final. É como uma águia, uma flor. Então veja, meus irmãos, aí a abundância de figura de linguagem do livro de Jó, né, falando acerca da brevidade da vida. E terminando aqui o tópico de número 3, natureza e mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nós vamos ver até no decorrer deste trimestre, né, a teologia de cada um dos amigos de Jó. A teologia de Elifaz diz que só os pecadores sofrem. A teologia de Bildade diz: se há sofrimento, há pecado oculto. A teologia de Zofar diz: o justo não passa por tribulação. E a teologia de Eliú diz que o sofrimento, com certeza, é uma correção divina. Mas nós vamos aprender no livro de Jó que os 4 estão completamente errados, que o justo também sofre. O justo também perde ente querido. O justo também fica enfermo. O justo fica desempregado. O justo, ele pode sofrer também, meus irmãos. Sim, veja o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo 2 e 3. Tudo sucede igualmente a todos.
O mesmo sucede ao justo e ao ímpio. Isso é muito forte, não é verdade, meus irmãos? Ao bom e ao puro. Ao bom, ao puro e como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Então, meus irmãos, tudo sucede igualmente a todos, tanto ao justo como ao injusto. Mas eu quero ler outro texto com os irmãos, muito forte, no livro de Salmos 73, versículo 1 ao 3. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tenho inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Sim, às vezes o ímpio prospera mais do que o justo. Às vezes o ímpio está sofrendo mais do que o justo. Essa é a realidade da vida, viu? É por isso que o livro de Jó é um excelente estudo para nós, para que nós não venhamos murmurar e reclamar diante de Deus. O que importa, meu irmão, para o justo é no final da sua carreira, que no final da sua carreira ele vai receber a coroa da vida eterna e ele vai gozar eternamente com Deus nos céus. E lá não haverá tristeza, lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá angústia, lá nós não vamos perder mais familiares. Viu? Permaneça firme até o fim. Não veja a prosperidade dos ímpios e sinta a inveja deles. No final da sua vida, se eles não se arrepender, eles vão sofrer eternamente. Porque havia um pobre e havia um rico. Esse pobre se chamava Lázaro e a Bíblia diz que esse pobre sofria muito. Mas o rico, ele era alegre, feliz, vivia regaladamente. Mas no final, aquele rico foi lançado no Hades e aquele pobre mendigo chamado Lázaro foi abençoado, né? Ele foi para um lugar maravilhoso, o seio de Abraão. Então vale a pena ser fiel. É melhor sofrer com Cristo, né, do que estar no mundo, meus irmãos, se alegrando por um pouco espaço de tempo. Amém? Vamos aqui para o número 2. Existe bondade desinteressada? Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Essa aqui é a teologia do diabo, né? O diabo acha que a pessoa só serve a Deus por trocadilhos. Eu só vou servir a Deus se Deus me abençoar. Eu só vou fazer a obra de Deus, né, se eu tiver um cargo na igreja. Eu só vou pregar, eu só vou ler a Bíblia se eu pregar. Não é verdade? Essa é a teologia do diabo. Ele acha que a gente só serve a Deus por interesse. E não é bem assim. Jó não servia a Deus por interesse. Deus disse, então vai, diabo, toca em Jó. Viu? Toca em Jó. Poupe apenas a vida dele. Eu vou te mostrar que Jó me serve não por interesse. E o diabo foi o enfermeiro de Jó. Por quê? Porque o diabo não podia deixar Jó morrer. Ele teve que tocar em Jó, mas ele passou por uma tribulação muito grande, porque o diabo não podia deixar Jó morrer. E ele tocou em Jó, nos seus bens, nos seus filhos, e Jó mostrou para o diabo que ele serve a Deus, independentemente, porque a nossa servidão a Deus deve ser ultra circunstancial. Se Deus der, ou se Ele não nos der, devemos servir a Ele. Devemos fazer sua obra, devemos fazer a sua vontade. Então Deus permitiu com que o diabo tocasse em Jó para mostrar que Jó servia a Deus não apenas, né, por trocadilhos. Vamos aqui para o número 3. Pode o homem compreender Deus? Com certeza, meus irmãos, o homem nunca vai compreender Deus. Você pode ler a Bíblia
260 vezes, como foi o pai do pastor Gesiel Gomes. Você pode fazer teologia, bacharel, mestrado. Você nunca vai conseguir compreender a mente de Deus. Sim, Deus está infinitamente além, distante do ser humano. Nós devemos, às vezes, aceitar algumas coisas na nossa vida por fé. A gente quer entender por que acontece isso na minha vida. Nunca vamos compreender às vezes. Devemos aceitar por fé. Deus está no controle de tudo, eu vou aceitar isso na minha vida. Às vezes você fica enfermo, você é uma pessoa justa, você não sabe o porquê. Não devemos questionar. A vontade de Deus é que prevalece na nossa vida. Às vezes você está tão envolvido na obra de Deus e acontece alguma tragédia na sua vida. Não é verdade, meus irmãos? E você se pergunta por quê? O homem nunca vai conseguir compreender Deus. Jó, ele fez tanta pergunta para Deus e muitas das vezes ele errou em suas palavras, tentando compreender Deus. O interessante é que Jó só ouvia falar de Deus, mas quando ele passou por esta prova, ele agora passou a experimentar o poder de Deus na sua vida. Que eu e você possamos conhecer Deus por experiência própria. Não apenas de ler a Bíblia, de ouvir falar, mas de experiências. Amém? Que Deus continue abençoando a todos vocês. Se você gostou desta videoaula, o que eu lhe peço é que você deixe aí o seu like. Eu estou aqui fazendo a minha parte, né? Faça a sua parte também. Deixe o seu like, o seu comentário. Se você não se inscreveu em nosso canal, veja aí. Eu sei que você conhece de Bíblia mais do que eu, né? Mas pode, quem sabe, te ajudar com alguma palavra, algum versículo que eu deixar aí. E também compartilhe a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.